gente, mais uma manhã com bate-papo com o professor Gildemar Pontes. Professor, gostaria que o senhor se apresentasse. Bom dia, Regina. Bom fim de semana a todos, já desejo. Eu sou escritor, poeta, ensaísta, professor de literatura na Universidade Federal de Campina Grande e um amante da leitura. Estou aqui no lugar mais aprazível que essa cidade tem, que é uma livraria. Então, muito obrigado por terem me chamado e vamos conversar um pouco aqui sobre aquilo que nós amamos. Você como livreira, eu como escritor e como professor. Muito bem, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Professor, me diga uma coisa, literatura e sociedade. Qual a importância da literatura nos dias de hoje? Olha, a literatura ela é um ponto de identificação de um povo. Isso vem de muito tempo. A literatura oral, antes da atividade escrita do povo, unia as pessoas em torno de histórias comuns. Histórias que passavam de pai para filho, iam seguindo ao longo do tempo. E a gente ia tomando conhecimento daquilo que os nossos antepassados pensavam, daquilo que eles faziam, das suas atividades cotidianas. Isso nos foram transmitidos através das histórias orais. Então é muito importante a literatura para a consolidação da identidade de um povo. A partir do momento que a literatura passou a ser escrita, e aí a imaginação ganhou um componente importante, que foi a concentração com que o escritor iria elaborar, através dos textos, uma gama de histórias, uma gama de pensamentos, de reflexões, explorando mentalidades de uma forma geral, e isso fez com que as pessoas começassem a se identificar através da literatura. E os povos... E a partir do momento em que os países, os povos começaram a se identificar com aquilo que era escrito, você começou a constituir a literatura, as literaturas nacionais. E isso foi importante para que houvesse o desenvolvimento das ideias do passado, das ideias do presente e das projeções para o futuro. Então a literatura é algo que nos une ao passado, ao presente e que projeta muita coisa para o futuro. Certo. E o papel do escritor nesse contexto? Bom, o escritor é aquele indivíduo que tem como ponto de partida a reflexão. E a reflexão precisa de um alimento. E o alimento do escritor é a leitura. Então, na medida em que os escritores vão consolidando o seu cabedal de conhecimento através da leitura, eles vão desenvolvendo suas atividades de escrita ao longo do tempo. Então, nós hoje, quando lemos textos atribuídos a Homero, que a gente não sabe se existiu realmente, a gente imagina uma pessoa lá bem antes de Cristo, que escrevia, e que esse camarada escreveu em que condições materiais, em que condições históricas. Então é importante que a gente, lendo Homero, comece a imaginar como as sociedades evoluem. Então a literatura ela está integrada à sociedade desde que ela era oral. E hoje ela é uma peça importantíssima para que as pessoas tenham conhecimento das realidades e possam criticar essas realidades através desse conhecimento. E a literatura, para mim, é o que há de mais importante naquilo que firma a sociedade como um ente coletivo, e essa coletividade necessita de uma base. E essa base seria a leitura. E a leitura só pode ser difundida, divulgada, fundamentalmente na escola. A partir da escola, a partir do processo de escolarização, a leitura e, consequentemente, a literatura poderá chegar à sociedade e dar os seus frutos à sociedade através das diversas profissões, através do pensamento crítico que o cidadão formado na escola poderá desenvolver. Então, o escritor é aquele agente
que vai intermediar o pensamento coletivo com, naturalmente, o livro escrito, que as pessoas terão acesso a esse livro através das livrarias, através das bibliotecas, através do empréstimo. Bom, de uma forma geral, o escritor é esse agente que vai fazer com que a literatura transgrida o espaço do escritório, o espaço da criação individual e passe a fazer parte, a integrar o espaço coletivo através do leitor. Muito bem, professor. Agora o senhor me diga uma coisa. O que fazer para a leitura ser normal, um hábito na vida das pessoas, na vida dos estudantes? Olha, isso é a aspiração de todo escritor, de todo professor. É você chegar numa sala de aula e receber um grupo de alunos que tem um conhecimento prévio de uma leitura. Eu lhe dou um exemplo. Eu sou professor de literatura brasileira na universidade, no curso de letras. Então, a grande decepção, né, para nós professores é quando a gente, de repente, fala de um livro básico, simples, da nossa cultura literária brasileira, e o aluno não conhece autores elementares, básicos, e o aluno vai passar a conhecer na universidade. Eu acho que quando você direciona os seus estudos para cursos da área de humanas, é fundamental que você tenha um cabedal de leitura prévio. E isso a escola média, o ensino médio, não está realizando. Não está promovendo o acesso à leitura que deveria promover. Portanto, quando os alunos chegam na universidade, a maioria, lamentavelmente, não tem esse cabedal de leitura. Então, como tornar isso um hábito? Como tornar isso uma prática, uma usual entre os leitores, entre os potenciais leitores? Isso tem que ser programa de governo. Quer dizer, as secretarias de educação deveriam assumir a responsabilidade de provocar, né, discussões entre os teóricos, entre aquelas pessoas que lidam com a educação, para que se pudesse descobrir talentos na escola através da leitura. Eu digo isso porque se eu não tivesse lido tanta coisa, às vezes de interesse múltiplo, eu não saberia que eu gosto de astronomia. E eu adoro astronomia. Né? Eu sou formado em letras, tenho mestrado em letras, estou cursando doutorado, mas eu adoro astronomia. Eu adoro ufologia. Quer dizer, coisas que aparentemente não tem nada a ver com a minha área, mas tem. Né? Então, gosto de mitologia. Quer dizer, há uma série de assuntos, inclusive assuntos das ciências exatas, que eu gosto, porque eu desenvolvi através da leitura. Então, isso faz com que a gente tenha uma capacidade associativa bem maior. Então, a leitura desenvolve o senso crítico e desenvolve essa forma associativa de você ver o mundo. Então, na realidade, hoje em que nós vivemos, é difícil você ter esse leitor crítico capaz de interferir na realidade. Então, tornar a leitura um hábito significa colocá-la na escola de forma ostensiva, intensiva, para que a escola seja responsável por esse processo de aculturação através da leitura. Então, não é eu querer, eu quero que você leia. Não é assim que acontece. Acontece se, nas séries iniciais, houver todo um processamento da educação voltando-se para a leitura, desenvolvendo técnicas de leitura, e isso a gente só faz através do conhecimento coletivo, do conhecimento trabalhado, elaborado nas universidades, nos fóruns adequados, para que a gente possa levar à sala de aula e produzir na sala de aula esse leitor ideal que nós gostaríamos. Um leitor consumidor de livros e capaz de se situar no mundo como cidadão, de refletir e de alterar, inclusive, esse mundo. Muito bem. É o que a gente espera. Muitos leitores. Professor, como você se situa como escritor nordestino, sendo cearense, morando na Paraíba e alcançando o Brasil e o mundo? Olha, há algum tempo atrás eu me sentia um estranho, né? Deslocado no mundo, porque eu nasci em Fortaleza e aí você tem toda uma
uma rede de relacionamentos que levam você a conhecer escritores, jornalistas, professores de diversas escolas e faculdades e tal. E essa rede de relações faz com que você apareça mais, faz com que você projete mais a literatura, a sua literatura. E como fazer isso no interior da Paraíba, a 500 quilômetros de qualquer grande cidade, 500 quilômetros de Fortaleza, aproximadamente, 500 quilômetros de João Pessoa, 500 quilômetros de Recife, de Natal. Então nós estamos no epicentro do interior, né, do Alto Sertão do Nordeste, distante praticamente 500 quilômetros dessas cidades. Então como fazer hoje para que você não se sinta nesse isolamento? E aí a internet, as redes sociais, né, os fóruns que existem nas redes sociais têm diminuído e encurtado esse espaço. Mas mesmo assim, quando nós, por exemplo, queremos participar de um evento fora do estado da Paraíba, a gente tem dificuldade, primeiramente, da questão da distância, das distâncias. E depois das dificuldades mesmo de transporte. Aqui não temos um aeroporto ainda em funcionamento, né, regular. Os ônibus têm determinado horário, você tem obrigatoriamente que sair naquele horário, a não ser que você viaje no próprio carro. Então nós temos essas dificuldades estruturais ainda. Mas o fato de eu ser de outro estado, morar no estado vizinho, enriquece muito, né, do ponto de vista do aprendizado cultural dessa coisa de ser vizinho morando no Nordeste. Então, nós somos um povo só, mas as características que fazem com que nós sejamos cearense, paraibano, norte-rio-grandense, pernambucano, são coisas pequenas, né? Na realidade, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, se a gente tivesse essa noção de união, provavelmente nós seríamos muito mais fortes individualmente. Quer dizer, se o paraibano, o cearense, o pernambucano se juntassem para discutir as suas culturas dentro das suas afinidades, provavelmente nós seríamos mais fortes. E muitas vezes nós discutimos as nossas diferenças. E isso, acredito que não é produtivo, né, para o atual momento em que nós vivemos. As políticas públicas que dão certo em determinados estados e não dão certo em outros, poderiam muito bem ser divulgadas, ser cambiadas de um estado para outro e favorecer outros povos. Mas a gente não vê isso, né? E a gente vê assim um pouco desse provincianismo político que toma de conta, né, dos estados. O cearense tem uma determinada ligação com os seus políticos e essa ligação sempre é ruim para o povo. O paraibano da mesma forma, o norte-rio-grandense, e como eu tenho amigos nesses estados todos, a gente escuta e sente na pele o drama que eles vivem e dizem pra gente: puxa vida, nosso estado está atrasado porque os nossos políticos são fracos, são bandidos, são isso, aquilo, outro. Então nós dizemos isso aqui na Paraíba, dizemos isso no Ceará. Então por que esse povo ainda continua dependente desses políticos tão canalhas? Então é preciso que nós, enquanto povo organizado, enquanto povo leitor, enquanto povo de espírito e senso crítico, comecemos a mudar essa realidade, porque senão a nossa população continuará de pires na mão, continuará estendendo a mão para que um político, né, desses que não tem a menor preocupação em satisfazer os anseios do povo através de políticas públicas, possam defender esse povo. Então é preciso que a gente comece a sinalizar uma mudança radical na política para que a educação mude, para que a saúde mude, para que os leitores apareçam, né, em grande quantidade, e aí você tem o seu negócio prosperando, eu tenho a minha sala de aula num padrão mais elevado, né, e as coisas comecem a acontecer, a produção do conhecimento comece a gerar cientistas, desportistas, médicos, arquitetos, enfermeiros, professores, com a qualidade maior do que a que nós temos hoje. Porque na medida em que nós vamos reforçando esse espírito crítico e vamos associando isso a um conhecimento
que é adquirido necessariamente a partir do livro, então a gente vai ter um resultado em cadeia que irá beneficiar toda a sociedade. Então eu não me sinto mais aquele estranho de quando cheguei aqui, porque agora essa integração pelas redes sociais, pela internet, tem favorecido muito para que o meu texto circule não mais na cidade, mas circule no mundo inteiro. E a gente, né, tem tido uma recepção muito boa nas postagens que eu faço, nos textos literários que eu publico, né, nas redes sociais. Eu tenho tido respostas, inclusive, de outros países. Isso, de uma certa forma, faz com que eu tenha, assim, me sinta bem e orgulhoso e, ao mesmo tempo, diga, eu escolhi o caminho certo. Eu sou professor porque eu tenho vocação, descobri essa vocação ao longo dos meus estudos e me dediquei e me dedico a essa carreira de professor, mas me dedico muito, muito à carreira de escritor. Eu acredito que o escritor tem um papel fundamental na sociedade e que a gente tem que se orgulhar de ser escritor, para que a gente possa saber que aquilo que o médico faz no seu consultório, o arquiteto projeta para ser construído, o engenheiro calcula para também ser construído, o professor, o escritor, tem que ter esse orgulho para que a gente possa contribuir melhor, com mais qualidade, né, na melhoria da sociedade. É mais ou menos isso que eu penso, é por aí que a gente caminha. Isso é ótimo. Agora eu quero mostrar um pouco os livros do professor Judemar Pontes. São vários. Quantos, professor? Quantos livros já? São 20 livros e esse ano sai o 21º. Olha, eu ainda não anunciei, né, esse 21º, mas sairá daqui para o final do ano, já está em processo, em finalização da parte. O ponto final já está bem próximo, né? E daí a gente vai passar para alguma editora, para diagramação e tal, e aí eu vou revisar as provas, é todo esse processo que o escritor já está habituado. Então, esse ano sairá o 21º livro, provavelmente vai ser de poesia. Né? A maioridade, né, dos 21 anos, a maioridade civil, para mim será a maioridade literária no 21º livro. E acredito que em breve nós estaremos, talvez, retornando aqui para lançá-lo, né, em Cajazeiras para o mundo. E aí eu conto, claro, com você. A Livraria Universitária estará sempre às suas ordens. E eu tenho visto, né, as entrevistas que você tem participado, tem promovido, e são importantíssimas para que o leitor, o visualizador, o internauta, às vezes em outro país ou em outro estado, possa dizer assim, puxa vida, existe esse movimento em Cajazeiras, existe essa livraria que traz escritores para conversar, que traz professores, que discute a cultura, que discute a literatura. Nós estamos sentindo falta disso. Eu sinto falta disso. Os meus colegas escritores sentem falta disso. A gente vive discutindo isso quando viajamos. Como é que está as discussões sobre literatura aqui na tua cidade? Não existe e tal, tal. Então é importante esse papel que você vem fazendo e cumprindo para que a gente possa, inclusive, trazer gente de fora, fazer uma discussão aqui comigo, com um poeta do Rio Grande do Norte, um poeta da Pernambuco. Né? Seria interessante que a gente pudesse fazer isso. E isso é tão simples, né? No sábado é um dia de folga, de trabalho para nós, então a gente poderia muito bem se reunir aqui um dia e trazer colegas de fora. Acho que abrilhantaria bastante o seu canal. Com certeza. E a sua livraria ganharia, né, muito mais visibilidade. Com certeza. Parabéns. Eu agradeço a sua presença mais uma vez e quero agradecer a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.